depois do crash pode voltar o rastro em ouro? Tem gente falando isso, né? Eu acho difícil. Eu acho que, sim, devolver o lastro em ouro é, de novo, tirar o domínio que os grandes emissores de moeda têm. Eles conseguiram, depois de todos esses anos, criar um monopólio de emissão para eles. O monopólio de emissão do dólar é do Fed e dos bancos associados ao Fed. O monopólio de emissão do euro, depois de anos e anos de briga, a União Europeia conseguiu extinguir as moedas de cada país e monopolizar a emissão dentro de uma autoridade. Sim. Por isso que tem briga hoje na União Europeia, porque os países entregaram esse poder, né, de eles mesmos poderem emitir a própria moeda para a União Europeia, né, para a Comissão Europeia. Mas um crash hoje, a população tem muito mais informação que em 29. A questão é o seguinte, um crash hoje, o resultado dele vai faltar dinheiro para as pessoas. Esse é o crash, vai ter esse significado. Só que essas pessoas sabem de quem que elas vão cobrar o resultado disso aí, né? A questão é o seguinte, vai faltar dinheiro e eles vão... Quem tiver querendo dominar o sistema vai tentar trazer uma outra forma de monetária. Eu sempre argumento, em todo lugar que eu vou, quando os caras falam, mas o padrão dólar vai acabar. O padrão dólar só acaba por vontade das pessoas e não quererem mais usar o dólar como reserva. Não adianta você chegar para todo mundo hoje, chamar todo mundo para vamos trocar o dólar como reserva. Não, porque hoje o mundo está satisfeito usando o dólar como reserva. Cultural. É cultural, é prático. Isso só vai acontecer quando os próprios usuários falarem, eu não quero mais o dólar. Todos eles. E para isso acontecer, não acontece, se tudo continuar como foi até hoje, essa inflação monetária, todo ano, impressão de dólar, né, por crédito e tal, como já é há quase 100 anos, não vai mudar, porque está assim já. A única situação que faria isso mudar é uma destruição do volume de dólares no mundo. Um crash que destruísse volume de dólares. Você pega toda a base monetária, mais depósitos a prazo, mais não sei o quê, todos os créditos em dólar no mundo, se uma parte disso desaparece, você tem uma situação de crash deflacionário igual de 29, preços caindo, crédito desaparecendo, moratórias, vai sobrar pouco dólar. Vai sobrar poucos créditos em dólar que vão ser solventes. E aí vai ter uma escassez, né? Todo mundo devendo, precisando de dinheiro. E aí eles vão tentar falar assim, bom, o dólar já não é mais uma moeda global, porque já ninguém mais tem, está escasso, e o governo americano está devendo, então vamos tentar agora, isso eu estou fazendo conjectura, tá? Sim. Está todo mundo precisando de salvamento, né? Eles podem se unir às autoridades financeiras do mundo e falar assim, bom, vamos, da mesma forma que a gente se uniu para montar o Fed, para criar uma autoridade monetária que fosse controlar isso, eles criam lá uma autoridade deles, dos bancos, fazem um consórcio de bancos no mundo, faz um consórcio lá para fazer um salvamento para todos os governos, e esse salvamento inclui aceitar uma nova moeda, que pode ser uma criptomoeda. Que eles podem usar a tecnologia que aprimorou com o Bitcoin todos esses anos e criar uma criptomoeda deles. Faca, e as outras desaparecem, entendeu? Faca, a Rússia até falou isso, só que assim, o governo russo a gente fica um pouco com o pé atrás. Mas essa questão de voltar ao padrão ouro, existe já. Eles estão tentando desenvolver uma criptomoeda com tecnologia de blockchain, tudo lastreado no próprio ouro. Sim, mas acontece o seguinte, se de verdade eles fazer frente ao dólar, de verdade eles forem respeitar o lastro, eles vão perder o controle de emissão. O Fed não vai aceitar isso. Tudo, aí, né? Não é que o Fed não vai aceitar. Tudo que eles fizeram desde 1913 foi para não ter mais dependência, para poder emitir sem que nada os amarrasse. O ouro amarrava. No primeiro momento que teve uma depressão lá, o cara queria emitir dinheiro, não podia, porque era lastreado em ouro. O que ele fez, o governo americano e o Fed? Confiscaram o ouro de todo mundo, depois que estava tudo com eles, agora a gente vai mudar o lastro aqui, ó. Não é mais ouro, agora mas é menos. E vamos desvalorizando. Até que acabou de uma vez em 1971. E hoje o cara emite dinheiro sem nada. O dinheiro é uma promessa de papel. Então, Nem dólar... papel, né? É uma promessa escritural. O dólar é o dinheiro do mundo, isso aí é indiscutível, né? E é um Deixa eu responder a pergunta dele primeiro. Vai lá. Eu não acho que eles vão se amarrar assim de graça, entendeu? Será que o ouro vai voltar a ser o padrão e tal? Veja bem, esse sistema, ninguém acordou
de manhã e falar, vou criar um sistema maligno que imprime dinheiro, que bababá, que é o Banco Central. Não, isso é uma coisa orgânica que aconteceu. É claro que teve os bancos que criaram o FED e tudo mais. Mas a base monetária ser o crédito é algo inteligente. É algo que fez a gente gerar muita riqueza na sociedade. Por exemplo, não é todo crédito. Então, vamos lá nos livros do Mises. Por que pessoas que são muito libertárias, né, anarcocapitalistas, dizem toda emissão de moeda, M2, M3, toda vez que um banco aumenta a sua base através de emprestar dinheiro para alguém que não existe, esse cara está fazendo inflação. Porque o nome técnico disso é inflação mesmo. Inflação monetária é quando você cria dinheiro novo. O evento do aumento do preço, a gente vai chamar perda de poder de compra. O nome técnico do aumento do preço das coisas não é inflação. É perda do poder de compra. É que a gente chama isso de inflação. Então, tem um problema semântico. Muito bem lembrado isso tudo. Muito bem lembrado. Primeira coisa é isso. Vamos definir os conceitos. Segunda coisa. Se houver um crash em que boa parte das dívidas em dólar sumam, toda essa impressão de dólar que foi feita, ela foi queimada. O dólar volta a valer muito e o jogo segue rolando de novo. O denário durou mais 1000 anos depois que Roma colapsou lá no ano 300, 400, 500, lá o ano que você quiser dar de oficial. Na Idade Média, num feudo, eles faziam conta em denário. E ninguém tinha o denário físico. Só o duque, só o barão. Porque era tudo escritural, por causa da confiança. Então, se a moeda é boa e tem confiança, é ótimo. Por exemplo, se um banco na Alemanha está pegando e financiando a produção de uma indústria que vai fazer uma máquina muito boa, que vai melhorar a produção de um produto lá, esse crédito, esse empréstimo, essa inflação monetária, esse dinheiro que foi criado, ele é deflacionário ou desinflacionário. Na verdade, ele vai fazer com que os preços caiam. Então, um sistema baseado em crédito, com moeda, mesmo que seja o dólar eventualmente, pode ser positivo. As ferramentas são boas. Ter uma ferramenta boa que você compra e vende, faça alavancagem, são coisas boas. Uma chave de fenda resolve muito a nossa vida. Ela nos ajuda em muitas e muitas coisas. Só que ela serve para furar a mão também. Depende de como você vai usar. Então, a sociedade precisa evoluir. E aí a gente poderia manter o mesmo sistema, por incrível que pareça. Tem uma coisa que ele está falando que eu vou até esclarecer que está tudo certo. Só que vamos voltar para o mecanismo do sistema financeiro monetário. Bancos criam dinheiro, tá? Isso a gente já está entre nós aqui. O que limita essa criação? Vamos esquecer que existe Banco Central. Num mundo que não existia Banco Central. Mesmo que não existisse lastro físico, imagina que todo crédito tivesse uma limitação. O ouro era um limitante físico, tá? Mas se existisse uma regulação que limitasse a emissão. Tá? Legal. O fato de um banco colocar um crédito, né, para um cliente, esse cliente produzir, pagar juros, ter um retorno sobre aquele crédito. Esse recurso volta para o sistema bancário como depósito. Tá? E aí ele é reemprestado de novo, né, baseado na limitação que o próprio sistema se regula. Então, existe a propriedade criadora de dinheiro dos bancos limitada, né, por certos limites, e se você não tivesse autoridades que entrassem para distorcer isso, o próprio taxa de juros limitaria o risco do sistema. O sistema é autorregular. Aquele cara está emprestando demais, não vou mais emprestar para ele. Aí o que acontece? Aquele banco aquele cara está fazendo empréstimo para gente que não paga. Aí o que acontece? A taxa de juros para aquele cara sobe. Aí ele para de fazer o empréstimo. Se aquele banco está arriscando demais, a taxa para ele sobe, ele para. O poder dele de imprimir dinheiro para. Porque ele não consegue mais captar. Como é que o banco imprime? Ele imprime dinheiro para te dar, do começo ele tem que ter o capital. Pum. Esse dinheiro volta para ele vai tomar empréstimo para poder imprimir de novo. Cada vez que ele toma empréstimo e enfim, de novo, ele está imprimindo dinheiro. Ele está fazendo um novo crédito. Ele criou um crédito, está criando outro. Só que se ele está arriscando, o mecanismo de preço impede ele de fazer loucura. Porque se ele está fazendo um mau negócio, o juro para ele sobe. Na hora que ele vai captar, ele já vai falar assim, o cara que vai emprestar para ele, esse cara está arriscando muito, não vou emprestar para ele. Não precisava nem ter lastro em ouro. Não é necessário. O próprio sistema se regula. Os incentivos. Entendeu? Porque o cara tem, o que o Banco Central faz que estraga tudo?
os bancos centrais, eles mudam o sistema de incentivo. Porque toda vez que o cara faz um negócio arriscado, se der problema, ele vai ter empréstimo do Banco Central. Porque o Banco Central pode também então, criar... depois de um Deixa eu te crash, fazer O Banco uma Central pergunta. está É isso. incentivando o mau comportamento. Exatamente. Por isso que, nesse ponto, eu convirjo inteiramente com os libertários, com a anarcocracia. Perfeito. Banco Sim. Central não pode existir. Ou se existir, ele tem que ser regulador. Não Regular. pode existir para ser emprestador de último... Uma agência O reguladora. dinheiro é um produto, Ah. ele tem que estar aí livre para... Tem que estar livre. Então você não teria essas bolhas gigantescas se não tivesse isso. A primeira, a de 29, foi porque criou-se o Fed em 1913 e ele já estava lá para garantir alguns bancos. O problema é que o crash foi tão grande que nem ele tinha dinheiro para garantir os bancos. Aí inventaram aquela coisa de mudar, né, desvalorizar o ouro para o dólar para o Fed poder ligar a maquininha e... Ô, Fábio, e um choque deflacionário, você acha que diminuindo a quantidade de dólar, de crédito que existe no... As pessoas têm que voltar a entender Entendeu? o risco das coisas. Isso- E só na prática isso É vai o acontecer. jubileu. É o jubileu. Jubileu. Por isso que a igreja, né, as religiões antigas, tudo a É cada cíclico. 25, 50 anos, zero crédito, É todo cíclico. mundo, entendeu? Isso é- A cada, todo mundo é começa cíclico. de novo. A cada Isso 80, diminuiria a cada o- 80, 90 anos você tem uma recessão mais braba, que pode ser chamada de depressão, e a cada 250 anos você tem uma mega depressão, que é um jubileu. O último jubileu do tamanho do que nós vamos ver em breve foi em 1720 a 1760. Que foi Nossa. quando quebrou a Companhia das Índias Ocidentais. Sim, sim. Que era Foi maior que 29? Foi. Foi bem mais. Porque o mundo ficou em recessão, depressão, por 50 anos. Ô, Faca, Nossa. e um choque deflacionário, você acha que A ele, Grande Depressão levou 10, 15 anos para sair dela. ele diminuiria o poder de emissão de dólar, diminuiria a influência dos bancos centrais no mundo? Lógico, as pessoas vão entender que os bancos centrais não podem salvar todo mundo. Isso. E os Ô, estados Faca, vão estar quebrados. né? Você poderia fazer o Roxo também poderia fazer uma diferença para a gente,